As dores do purgatório, a pena da perda ou dano e a pena dos sentidos. Depois de termos ouvido os teólogos e doutores da igreja, vamos ouvir doutores de outra natureza. São os santos que falam dos sofrimentos da outra vida e que relatam o que Deus tornou-lhe conhecido por comunicação sobrenatural. Santa Catarina de Gênova, em seu tratado sobre o purgatório, diz: as almas sofrem um tormento tão extremo que a língua não pode escrever, nem pode o entendimento ter dele a menor noção. Se Deus não a tornar conhecido por uma graça particular, nenhuma língua pode expressar, nenhuma mente forma alguma ideia do que é o purgatório. Quanto ao sofrimento, ele é igual ao inferno. Santa Teresa, falando na pena de perda ou dano no castelo da alma, assim se expressa: a pena de perda ou privação da vista de Deus excede todos os mais dilacerantes sofrimentos que podemos imaginar. Porque as almas anseiam por Deus como o centro de suas aspirações, mas são continuamente repelidas por sua justiça. Afigure-se um marinheiro num naufrágio que, depois de ter batalhado longamente contra as ondas, chega finalmente ao alcance da praia, apenas para ver-se constantemente repelido para trás por uma mão invisível. Que agonia torturante! No entanto, as almas do purgatório é 1000 vezes maior. Todos os tormentos do mundo não se comparam à privação da visão beatífica de Deus. O padre Nierenberg, da Companhia de Jesus, que morreu em odor de santidade em Madrid, em 1658, relata um fato ocorrido em Treveris e que foi reconhecido pelo vigário-geral da diocese. Diz o padre Rosignoli, como tendo todas as características de verdade. Na festa de Todos os Santos, uma jovem de rara piedade viu aparecer diante de si uma senhora de suas relações, que havia falecido algum tempo antes. A aparição estava vestida de branco, com um véu da mesma cor na cabeça e segurando um longo rosário, símbolo do tema devoção que tinha sempre professado a Rainha do Céu. Ela disse à sua piedosa amiga que havia feito um voto de mandar celebrar 3 missas no altar da bem-aventurada Virgem, e que, não tendo podido cumprir esse voto, esse débito somava-se aos seus sofrimentos. Ela então pedia-lhe que o pagasse em seu lugar. A jovem prazerosamente concedeu essa esmola a ela pedida. Quando as 3 missas foram celebradas, a falecida apareceu-lhe de novo, expressando sua alegria e gratidão, e continuou a aparecer cada mês de novembro, e quase sempre na igreja. A jovem, sua amiga, a viu em adoração diante do Santíssimo Sacramento, oprimida por um respeito de que não se pode ter ideia, não sendo ainda capaz de ver a Deus face a face. Ela parecia querer indenizar-se de algum modo,
contemplando-o pelo menos sobre as espécies eucarísticas. Durante o santo sacrifício da missa, no momento da elevação, sua face tornou-se tão radiante que ela podia ser tida por um serafim descido do céu. A jovem, cheia de admiração, declarou que nunca havia visto nada tão belo. Entretanto, o tempo passou. Não obstante as missas e preces oferecidas por ela, essa santa alma permanecia em seu exílio distante dos tabernáculos eternos. Finalmente, em 10 de dezembro, durante a Santa Missa, ela apareceu no estado ainda mais maravilhoso. Depois de fazer uma profunda genuflexão diante do altar, agradeceu à piedosa jovem por suas preces e subiu ao céu, acompanhada por o seu anjo da guarda. Algum tempo antes, tinha revelado que não sofria senão a pena da perda ou privação da visão de Deus, mas que essa privação causava-lhe uma tortura intolerável. Essa revelação justificada as palavras de São João Crisóstomo, em sua homilia 47. Imagine todos os tormentos do mundo e não encontrará nenhum igual à privação da visão beatífica de Deus. Se a pena da perda ou dano nos faz fraca impressão, é muito diferente com a pena dos sentidos. O tormento do fogo, a tortura de um frio cortante, o intenso assustam nossa sensibilidade. Por isso é que a Divina Misericórdia, querendo excitar uma salutar temor em nossas almas, fala pouco da pena da perda, mas mostra-nos continuamente o fogo, o frio e outros tormentos que consistem apenas do sentido. Isso é o que vemos no Evangelho e em revelações particulares pelas quais Deus aprove manifestar aos seus servos. De tempos em tempos, os mistérios de outra vida. Em primeiro lugar, vejamos o que diz o venerável Beda. A Inglaterra tem sido testemunha em nossos dias de um prodígio singular que pode ser comparado aos milagres dos primeiros tempos da Igreja. Para excitar aos vivos o temor da morte da alma, Deus permitiu que um homem, depois de ter dormido o sono da morte, retornasse à vida e revelasse o que tinha visto no outro mundo. Os aterrorizantes e nunca antes ouvidos detalhes do que relata e sua vida de extraordinário penitência que correspondem com as suas palavras. Produziu uma viva impressão do país. Resumirei as principais circunstâncias dessa história. Haveria um Norumberland, um homem chamado Drinchem, que com sua família levava uma vida muito cristã. Ela ficou doente e morreu para a desolação e a aflição de sua mulher e filhos. Eles passaram a noite em lágrimas e oração junto ao corpo. No dia seguinte, antes do enterro, eles viram o morto retornar repetidamente à vida. Levantar-se e sentar-se à vista disso, todos foram tomados por um pânico, que fugiram, com exceção da mulher, que tremendo permaneceu sozinha com seu marido ressuscitado. Este a tranquilizou. Não tema, foi Deus que restituiu-me a vida. Ele quer mostrar em minha pessoa um ressuscitado da morte. Eu tenho ainda um longo tempo para viver na terra, mas minha nova vida
será muito diferente da que levei até aqui. Levantou-se então cheio de vida e foi direto à capela ou à igreja do lugar. Lá permanecendo longamente em oração, depois retornou à casa para despedir-se daqueles que lhe tinham sido caros durante a vida, aos quais declarou que viveria somente para preparar-se para a morte, e aconselhou-os a fazer o mesmo. Tendo dividido sua propriedade em 3 partes, deu uma aos filhos, outra à mulher, e a terceira reservou para si, para dar de esmolas. Quando tinha distribuído tudo aos pobres e ficado reduzido à extrema indigência, bateu à porta de um mosteiro e pediu ao abade que o recebesse como religioso penitente, que seria um servo de todos. O abade deu-lhe uma cela retirada, que ele ocupou pelo resto da sua vida. Dividiu o seu dia em 3 partes: oração, trabalho pesado e penitências extraordinárias. O jejum mais rigoroso era tido por ele como nada. No inverno ele foi visto mergulhar em água quase congelada e lá permanecer por horas e horas em oração enquanto recitava o salmo de Davi. Drintme, com os olhos sempre baixos, aspecto mortificado, tudo nele indicava uma alma atingida pelo julgamento de Deus. Ele mantinha um silêncio perpétuo, mas sendo pressionado a falar para a edificação dos outros, o que Deus lhe tinha manifestado após sua morte, descreveu assim sua vida. Em minha visão, deixando o meu corpo, fui recebido por uma pessoa benevolente que me tomou sob sua direção. Sua face era brilhante e parecia circundado de luz. Chegamos ao imenso e profundo vale, todo de fogo, em um lado, todo de gelo e neve, do outro. Em um lado havia braseiros e fornalhas de chamas. No outro, o frio mais intenso e o sopro de um vento glacial. O misterioso vale estava cheio de inumeráveis almas, que, agitadas como por uma furiosa tempestade, atiravam-se de um lado para o outro. Quando não podia suportar a violência do fogo, buscavam alívio no gelo e na neve. Mas, encontrando somente uma nova tortura, atiravam-se novamente em meio às chamas. Eu contemplei com estupor essas contínuas vicissitudes de tormentos horríveis, e tão longe quanto minha vista poderia alcançar. Não vi senão uma multidão de almas que sofriam sem repouso, mas seu aspecto inspirava-me terror. Pensei primeiro que eu vira o inferno, mas meu guia, que andava em minha frente, voltou-se para mim e disse: não, esse não é como você pensa. O inferno dos réprobos, esse vale no qual vê tanto fogo e tanto gelo, é um lugar onde estão as almas daqueles que durante a vida negligenciaram-se de confessar seus pecados e que adiaram sua conversão até o fim. Graças a uma misericórdia especial de Deus, tiveram a felicidade de arrepender-se sinceramente antes da morte, de confessar e detestar seus pecados. Por isso não se condenaram. No dia do julgamento, entrarão no reino do céu, muitos deles obterão sua liberdade antes desse tempo, pelos méritos e preces, esmolas e orações oferecidas em seu favor, pelos vivos e especialmente em virtude
do santo sacrifício da missa oferecida para o seu alívio. Ao foi o relato de Drindme quando lhe perguntaram por que tratava tão rudemente seu corpo e mergulhava em água gelada. Respondia que tinha visto outros tormentos e frios de outro gênero. Se seus irmãos expressavam espanto em que ele pudesse suportar tão extraordinário autenticidade, dizia: eu vi penitências ainda mais espantosas. Até o dia em que aprouver a Deus chamá-lo a si, ele não cessou de afligir seu corpo. E se bem que, ao quebrado com a idade, nunca aceitou nenhum alívio. Esse fato, acrescenta Belarmínio, me parece de incontestável veracidade, uma vez que, além de ser, conforme as palavras da Escritura, passe das águas da neve para um excessivo calor, o venerável Beda o relata como um evento recente e bem conhecido. Mais do que isso, ele foi seguido pela conversão de um grande número de pecadores, sinal de obra de Deus que costuma operar prodígios para produzir frutos para a alma. Amados irmãos e irmãs, eu repito 1000 vezes, ninguém é obrigado a acreditar, mas eu acredito que Deus possa dar sabedoria aos santos para ver essas coisas, para que nós possamos acordar para a nossa vida, amém? Para que nós possamos rever as coisas erradas que nós estamos fazendo, para que nós possamos nos confessar, nos arrepender, chorar os nossos pecados. E um dia ir para um lugar lindo, contemplar a face do nosso Deus. Que Deus abençoe cada um. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou, dê o like, compartilhe. Ajuda aí o nosso canal na evangelização. Depois eu vou enviar mais vídeos sobre as visões dos santos ao purgatório.